beleza? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Vamos para mais um vídeo e hoje eu queria conversar com vocês sobre seu rio está com a água limpa? Voltamos já já. For Life, a empresa do sistema imunológico. E aí pessoal, beleza? Vamos lá. Queria conversar com vocês hoje sobre alguns assuntos referente ao eu, tá? Eu vi um vídeo do Dr. Laí Ribeiro, onde ele dá exemplo de um rio com água suja, com água contaminada. Vamos supor, né? Ele só usou isso como exemplo. Tem um peixe que vive nesse rio com águas sujas, água poluída, e aí ele pega esse peixe, né, leva até um veterinário, e o veterinário vai lá, tira, ele fala no vídeo que esse peixe ele desenvolve um câncer. Então, o veterinário vai lá, cuidadosamente faz, né, hipoteticamente, a cirurgia no peixe, certo? O peixe se recupera. E aí, ele pega o peixe e devolve para o mesmo rio, com a mesma água, com a mesma poluição, contaminado. E aí ele pergunta, qual a probabilidade desse peixe vir a ficar doente novamente? Então ele comparou o nosso corpo como um rio. E os nossos órgãos fossem os peixes. E aí vem a pergunta, o nosso rio está limpo? O nosso rio está saudável para que os peixes possam viver sem correr o risco de adquirir alguma doença? Para refletir, né? E aí ele vai falando no vídeo, né, sobre a nossa alimentação, sobre o quanto que a gente deixa o nosso corpo ácido, né, e o nosso corpo ele tem que ser alcalino e várias outras coisas mais, né, mas serve para ponderação, né, para a gente saber que estilo de vida a gente está tendo, né, para ver se a gente está se alimentando de forma correta, se a gente está deixando o nosso corpo, que é um grande rio, saudável, certo? Então é muito interessante vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão achar esse vídeo, é muito interessante assistir, né? Então, para que nós possamos fazer isso, para que nós possamos deixar, né, o nosso rio, né, o nosso corpo saudável, a gente tem que deixar de lado alguns maus hábitos, né, e adquirir novos bons hábitos, uma forma correta de se alimentar, deixar de usar alguns produtos que são altamente nocivos, né, à nossa saúde, que inflamam o nosso corpo, né, principalmente para quem tem diabetes, para quem tem pressão alta, alguns tipos de doenças que realmente já deixam o organismo mais fragilizado, né? Então vale muito a pena, pessoal, conferir. Então, outra coisa que eu queria conversar com vocês, levando então, saindo um pouco da questão do corpo, mas aí falando no nosso eu, como no nosso eu interior, né? Porque às vezes a gente aparentemente, né, externamente aparece bem, né? Como se a gente fosse um vaso de flores, um vaso, né? Ou um vaso de enfeite que externamente está bonito, mas interior. Como anda o teu vaso interior? Então, é interessante, pessoal, que quanto mais eu estudo, mais eu vejo o quão ignorante eu sou e o quanto eu ainda tenho que aprender, né? Por isso que eu sempre repito aqui para vocês, eu não sou o dono da verdade, né? Quando eu estou falando alguma coisa, compartilhando alguma coisa aqui com vocês, eu estou aprendendo, eu estou melhorando, né? Então, para a gente poder passar ou ensinar ou transmitir alguma coisa para alguém, eu tenho que saber, né? Uma vez também não se conhece a veracidade dessa história, né?
Mas diz que há muitos anos atrás uma mulher estava com problema com o filho que estava comendo muito açúcar. Então ela levou o filho até o Gandhi, né, e pediu para ele dar um conselho, aconselhar aquele jovem a parar de comer tanto doce, tanto açúcar. Então ele olhou para aquela senhora, olhou para aquele menino e falou assim: volte daqui a 30 dias. Tudo bem. Passados 30 dias, a moça voltou lá com o filho, e então ele olhou para aquele rapaz, olhou bem nos olhos dele e falou: não coma açúcar. E a mãe do garoto falou: mas só isso? A gente esperou 30 dias para o senhor poder falar isso, você podia ter dito isso há 30 dias atrás. Ele: não, eu não podia dizer, porque há 30 dias atrás eu estava comendo açúcar. Então, pessoal, isso daí serve para nós, né? Porque às vezes a gente quer chamar a atenção de alguém, ou a gente tem uma mania impressionante de julgar as pessoas como se nós fôssemos seres exaltados e perfeitos, né? Então, como está o nosso vaso interior? Será que de fato eu tenho moral para ensinar alguma coisa a alguém? É a mesma coisa de um cardiologista que come desenfreadamente e tem o colesterol nas alturas. Mas como que pode? Isso é um contrassenso. Ele é um médico que cuida do coração e ele tem o colesterol alto por pura indisciplina? Ou o médico que cuida dos pulmões é o pneumologista? Eu não sei. Desculpem se eu falei errado. E fuma. Como que pode? Um cara que trata pulmão e é fumante. Contrassenso, né? Então, pessoal, é isso que a gente tem que parar, analisar e ver, né? Então, antes, né, eu aprendi isso muitos anos atrás. Eu aprendi que para você levar a palavra, primeiro você precisa adquirir. Então, para eu transmitir alguma coisa, primeiro eu tenho que aprender, né? E eu tenho que fazer isso pelo exemplo, né? O exemplo é, como diz aquele ditado, um gesto vale por 1000 palavras, né? Você pode falar blá 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 e não faz nada daquilo que você fala, do que você prega ou do que você diz, sei lá. Mas para você fazer isso, você tem que ser exemplo, acima de tudo. Nós temos que ser exemplo acima de tudo. Pessoal, porque existem pessoas, vamos lá, eu aprendi que idoso é uma pessoa que já tem bastante idade. E velho são pessoas que se fecham para o conhecimento, ou seja, elas ficam impermeáveis para adquirir conhecimento, né? Inclusive tem uma frase de Benjamin Franklin, se eu não me engano, ela diz mais ou menos assim, faz muito tempo que eu escutei essa frase. Existem pessoas que morrem aos 25 anos, porém só vão ser enterradas aos 75. Por quê? Que pessoa que se fecha, que acha que já sabe tudo, que não precisa aprender mais nada, que fica impermeável, né? Não deixa entrar mais nada, nenhum tipo de conhecimento. Então essas pessoas já estão velhas, mas nesse sentido, né? De não querer aprender mais ou não querer acompanhar, né? O mundo, né? E a sua evolução. Né? Pessoal, só para encerrar, o vídeo já está longo. Existem duas formas duas formas de você, vamos dizer assim, aprender. Não, existem duas formas, talvez, de aprender, né? Uma é pela disciplina, certo? E a outra é pela dor. Então às vezes, você não quer aprender pela disciplina e acaba aprendendo pelo sofrimento, pela dor, né? E falando em disciplina, duas coisas com pesos totalmente diferentes. O peso da disciplina são quilos e o peso do arrependimento são toneladas. Então vai chegar a hora avançada da idade, a idade vai avançar e lá na frente você pode ter essa dor do arrependimento de não ter feito aquilo por falta de coragem, não ter feito aquilo
por falta de, vamos dizer assim, conhecimento, não fazer aquilo por falta de alguma coisa. E isso vai nos trazer a dor do arrependimento, que é muito dolorosa enfim, né? Não vamos deixar, né, as oportunidades passarem. Não vamos nos fechar para o conhecimento, para que nós possamos, sim, chegar a uma idade avançada, né, sermos idosos sábios que souberam aproveitar as oportunidades e a vida da melhor forma possível. E não sermos velhos, né, fechados, né, enfim. Espero que vocês tenham entendido essa mensagem. Quando eu aprendi essas coisas, eu vi que realmente eu precisava melhorar muito, né, em determinados pontos, né? Então fica aqui, pessoal, meu pensamento de hoje, a minha ponderação, para que nós possamos de fato limpar o nosso vaso interior, deixar o nosso rio limpo, para que os nossos órgãos, que são os peixes, possam viver muito, né? Não deixar a dor do arrependimento tomar conta de nós quando a nossa idade avançada chegar, certo? E ter disciplina para poder abrir os olhos, né, para o conhecimento, deixar que o conhecimento entre, né, para que nós possamos sim ter uma vida melhor. Pessoal, um forte abraço, estamos juntos sempre. Os